Olá, hoje nós vamos falar sobre literatura, um livro que está para ser lançado em Cuiabá, está quentinho aí, saindo do forno, A Casa do Posto. E quem está conosco é justamente a autora, a Larissa Campos, que é jornalista, é comunicadora, é escritora. O livro foi pela editora Penalux e recebeu o selo Auroras. Nós vamos contar um pouquinho essa história que é muito bacana, fica com a gente. Larissa, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Conta já para a gente primeiro. O lançamento, vai ser o lançamento oficial agora, dia 9, aqui em Cuiabá, né? Lá no Teatro Zumira Canavarros, é isso? Exatamente. Primeiro, quero agradecer vocês pela oportunidade. É sempre muito bom poder não só falar do meu livro, do que eu faço, mas falar de literatura. E a gente precisa que cada vez mais lugares deem espaço também para que outras mulheres possam falar das suas obras, da sua arte. Então, quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade e já deixar o convite, Sim. Porque no dia 9 de agosto acontece o lançamento oficial do meu livro, A Casa do Posto. Vai ser no Teatro Zumira Canavarros a partir das 19 horas. O livro, ele entrou em pré-venda no site da editora no mês de junho. E depois da pré-venda agora, acontece o lançamento oficial, que é no dia 9 de agosto. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui tá de longe, mas o Juscelio vai pegar aqui de pertinho. Esse aqui é o convite do lançamento do livro, A Casa do Posto. Nós temos aqui, né, o convite da Larissa. E essa foto do convite, esse desenho, na verdade é a capa do livro, né? Mostra pra gente aqui, já começa a contar assim, como é que foi para você, o que é a Casa do Posto, na verdade? Que título que é esse, Larissa? Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E a Casa do Posto é uma ideia, é um projeto, na verdade, de escrita, que eu comecei a trabalhar nele no início de 2020. Então, eu sou jornalista, trabalho com jornalismo há mais de 10 anos, mas de 2017 para cá, eu comecei a me dedicar mais à escrita literária, que era uma coisa que eu já gostava, mas que por conta do trabalho e do jornalismo também eu acabei deixando um pouco de lado. Em 2017 eu voltei e principalmente com o objetivo de estudar antes de tudo. Então, fui fazer cursos, oficinas, participar de coletivos, de grupos, clubes de leitura também, tudo como uma forma de me aperfeiçoar no caminho da escrita mesmo. E aí, no começo de 2020, surgiu a ideia de escrever A Casa do Posto. No começo eu não pensava que fosse ser um livro, então começou de uma maneira super despretensiosa. Quando a minha família veio para Mato Grosso, eu tinha 5 anos de idade e eu nasci em Manaus, mas na época nós morávamos no Rio Grande do Sul. E é uma história parecida com a de muitas pessoas que estão aqui no nosso estado. Então nós viemos do Rio Grande do Sul para cá e meu pai recebeu o convite para ser gerente de um posto de combustíveis. E quando nós chegamos aqui, esse posto tinha um escritório, é um posto na Rodovia dos Imigrantes. Na época, hoje já tem muita coisa ali perto, na região do Distrito Industrial, mas na época não tinha nada. Então, havia uma casa, um escritório no posto, com algumas peças desocupadas. E o dono permitiu que nós ficássemos ali alguns meses até que arrumássemos uma casa, enfim. Um lugar para morar. Um lugar para morar. Só que essa moradia improvisada, ela acabou sendo a nossa moradia por 4 anos. Nossa. Então nós ficamos, né? No caso ali foi dos meus 5 aos meus 9 anos, morando nesse posto. E com certeza isso proporcionou para mim uma experiência de infância diferente. Eu cresci ali ouvindo muitas histórias desse universo com caminhoneiros, frentistas, muitas histórias, viajantes. E foi daí que surgiu a ideia dessas vivências, de um processo de resgate também, que surgiu a ideia de escrever o livro. Que, embora seja ficção, as histórias elas são histórias de ficção, mas elas partem dessa experiência da realidade, que foi essa experiência de família e da minha vida. São contos, né, que você traz. Por que contos? Por que esse estilo especificamente? Eu gosto muito desse gênero
do conto como gênero. Uhum. E cheguei a pensar na possibilidade de repente, escrever um romance, enfim, outro gênero. Mas eu pensei, depois de analisar e a partir do movimento de escrita que eu estava fazendo na época, que os contos seriam uma forma interessante de trabalhar essas histórias. Principalmente porque eu conseguiria trabalhar de maneira isolada em cada uma dessas histórias, justamente um pouco daquilo e daquela essência do que eu escutava quando eu era criança. Então eu quis justamente proporcionar para o leitor uma experiência como se ele fosse fazer um passeio por essas histórias que eu ouvi, que eu presenciei quando eu era criança. E aí eu entendi que o gênero conto, ele seria interessante para fazer esse movimento. Mas aí, como eu te falei, eu tinha algumas ideias, histórias na cabeça, fui trabalhando, mas eu não pensava muito que, de fato, poderia se tornar um livro. Eu vejo que foi ali, depois de um tempo, que eu entendi, bom, acho que essas histórias podem ser ampliadas, podem alcançar mais pessoas, e foi aí que eu comecei a entender e a trabalhar um pouco nisso como um projeto que se tornaria um livro. E como é que você escolheu ou descobriu a editora Penalux? E eu queria que você já explicasse o que é esse selo Auroras, porque ele está sendo divulgado, inclusive, né, a gente pesquisa na internet, já vem lá com essa informação, recebeu o selo Auroras da editora Penalux. Exato. Quando eu entendi que essas histórias elas poderiam render um livro, eu comecei a, na verdade, pesquisar algumas oportunidades de publicação, formas que eu poderia encontrar de publicar o livro. Eu já acompanhava o selo Auroras da editora Penalux pelo Instagram e sabia que eles faziam algumas chamadas de originais com alguma frequência. Então, fiquei ali na espera e quando eles publicaram uma chamada para selecionar livros para publicar, eu decidi submeter o meu livro e ele foi selecionado. Então, eu penso que a partir do momento que ele foi selecionado nessa chamada de originais, foi quando eu de fato entendi que, bom, agora eu vou publicar um livro. Foi quando tudo isso começou, essa chave virou, e aí eu comecei a dar para esse processo uma cara mais uma cara mais profissional. Real, né? Ia acontecer, né? Sim, e o selo, que ele é capitaneado aí pela Dani Costa Russo, ela mora em São Paulo, é jornalista, escritora também, e é ela que faz a curadoria e a edição das obras. Então, a partir desse momento, ela começou a trabalhar comigo nos processos mais profissionais, digamos assim, que inclui a parte de edição, a parte de diagramação, programação visual da obra, até a gente chegar de fato no livro. E aí o que você falou, perguntou agora para responder, inclusive no processo de composição da capa, que foi feita pelo Tiago Shinohara, que mora aqui perto, na cidade de Chapada dos Guimarães, e é um aquarelista, ilustrador com muito talento, e ele que deu vida, né, a essa representação das histórias. Seria uma representação do posto, né, da Casa do Posto. Exatamente. E tem mais ilustrações no livro? Não, esse é só a capa mesmo. E aí dentro são as histórias, são os contos que fazem parte. As pessoas vão viajar nas histórias, né? Exato. Esse selo Aurora, então, ele é específico para as mulheres. A editora, ela só lança com esse selo obras cujas autoras são mulheres, é isso? Exato. Eles criaram o selo Auroras para fomentar a entrada de mulheres no mercado editorial. Porque, por mais que nos últimos anos a gente tenha percebido que as pessoas têm se interessado mais por obras de mulheres, mas ainda tem muitas mulheres que estão com seus trabalhos engavetados, que terminam, de repente, de escrever uma obra e simplesmente não sabem o que fazer com ela. Então, a editora teve essa iniciativa de criar um selo para publicar mulheres e, muito especialmente, mulheres que estão começando no mercado editorial, que estão nos seus
primeiros livros. Pelo menos essa é uma característica da maioria das mulheres que já publicaram pelo selo. É uma oportunidade, né? Para quem está nos assistindo, de repente está aí também com alguma coisa em mãos e não sabe por onde começar. Antes, como é que é o seu processo criativo? Você escrevia à mão? Você já digitava direto? Como é que foi assim para você, no final, entregar um rascunho, né? Para submeter a avaliação da editora? Eu vejo que esses processos eles podem mudar. Mas no caso do livro A Casa do Posto, a maioria das histórias, eu acho que pelo menos 90% delas, começou à mão. Então, esse foi um processo que eu fiz, eu escrevi ali um rascunho à mão, e eu gosto porque na hora que você vai transcrever, você já começa, de certa forma, a fazer uma edição desse texto. Então, só o processo de colocar ele ali, digitar, você já faz um trabalho e já consegue melhorar algumas coisas. Mas foi um processo que eu adotei nesse caso. Mas tem em muitas ocasiões em que eu escrevo direto no computador também. Sim, e para quem está iniciando, você precisa despender de algum recurso? Você teve que bancar alguma coisa para essa, né, em parceria com a editora? Como é que é essa questão que eu acho que é talvez a maior dúvida, né, das pessoas, né, a questão financeira? Com certeza, ainda mais hoje que a gente vem num processo que as pessoas que acompanham, que compram livro com frequência, devem ter reparado que os livros eles estão mais caros, que é um movimento causado por toda a questão econômica do cenário nacional e internacional que encareceu os insumos. Então acaba que o livro ele fica um pouco mais caro, o livro físico, que a gente gostaria que fosse muito mais barato para que pudesse atingir mais pessoas, a verdade é essa. Mas no processo ali de criação, eu vejo que no fazer, isso não exigiu. Lógico, eu acho que o processo de aprimoramento, de aprendizagem e de estudo da escrita, ele exige sim. Então, não vou falar que não, porque são os cursos que você faz, tudo isso você requer... se preparou, né? Exato, requer um investimento. Então, mas existe muita coisa hoje que é fornecida e oferecida de maneira gratuita também. Então, quando a pessoa ela se interessa por escrever, eu vejo que ela pode se aproximar de alguns grupos, ela pode ficar de olho. Aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem atividades que acontecem. O Sesc Arsenal costuma oferecer atividades gratuitas de escrita. Eu faço parte de um coletivo literário, que é o Coletivo Literário Maria Taquara, de mulheres escritoras. Então, a gente tem aí várias mulheres que escrevem juntas nesse coletivo e uma vez por mês nós promovemos oficinas de escrita ou oficinas de leitura e elas acontecem sempre no último sábado de cada mês na UFMT. Então, essas oficinas são gratuitas, por exemplo. É uma forma que a pessoa tem de poder se aproximar. E hoje eu acho que está muito mais fácil porque a internet, de certa forma, democratizou, colocou muito conteúdo disponível. Então, simplesmente a gente acha muita coisa gratuita disponível em sites, aplicativos, enfim. Que exige ali, na verdade, uma dedicação da pessoa, né? É se planejar, tirar um tempo, pesquisar, começar a estudar e ir traçando esse caminho, né? Com certeza. Para a gente atiçar a curiosidade das pessoas para o livro. O que você, assim, mais gostou de escrever desses contos, assim? O que você pode trazer de curioso? Eu lembro que quando eu era criança e vivia no posto, eu ficava muito impressionada com a capacidade das pessoas de imaginar. Então, às vezes, uma coisa simples que acontecia, ela se transformava ali numa roda de conversa em que as pessoas deixavam a imaginação ir longe. E era uma coisa que eu gostava muito, eu acho que influenciou na minha escolha, na minha vontade de querer também criar histórias. Então, eu digo que o livro, ele faz na verdade,
ele faz aí uma homenagem à memória, faz uma homenagem à infância, à imaginação, que a gente, geralmente, quando é criança, não limita tanto. Então, tem muitas histórias ali que passam por esse lugar e que conversam, por exemplo, com as descobertas da infância, conversam com essa questão toda de você morar num lugar que não é tão comum, não é um lugar corriqueiro. E passa também muito pelo olhar para o outro. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque no livro tem histórias que envolvem caminhoneiros, que envolvem pessoas que passavam pelo posto, que envolvem a minha família que vivia ali. Por exemplo, um padre que passava por ali com muita frequência, um tio que vai visitar, e até mesmo histórias de fantasmas, porque essas histórias são frequentes. Que ter, né? Tem que ter. Então, uma coisa que eu sempre penso quando eu olho para essas histórias é isso, que elas, na verdade, conversam com essa nossa potência da imaginação, daquilo que vive dentro da gente, e com muitas pessoas que, às vezes, a gente... na verdade, a gente não olha. Eu gosto, quando eu penso a escrita e quando eu escrevo, de olhar muito para aqueles que nós, de certa forma, não damos tanta atenção. Então, às vezes, a gente para abastecer num posto de combustíveis e a gente não repara muito no frentista, em quem atende a gente ali, né? Seja pela correria do dia a dia e tantas outras coisas, mas eu vejo que o livro, ele traz histórias que permitem esse olhar. Eu acho que quando a gente olha para o outro, tem muita história. O outro também nos conta muita história e a gente conta muita história para o outro também. Com certeza. Você falando aqui, eu me lembrei de uma vivência que eu tive também na infância, falando de posto, que meus pais viajavam muito de carro com a gente. Era muito caro antigamente, né, qualquer passagem. E 3 filhos, mais a vovó. E o casal, estão 6 pessoas, né? Então, assim, a gente uma vez dormiu num posto porque não achou onde ficar. Ficaram as crianças com as mulheres dentro dos carros e os homens estenderam o que tinha, toalha, rede, sei lá, estenderam ali e dormiram. Pra gente foi a maior aventura aquilo lá. A gente achou o máximo, né? Ter que pernoitar num posto de combustível, achamos um cantinho lá, várias famílias, porque eram vários carros, né? Então, eu já estou imaginando como é que... Olha, já estou curiosa, gente, para ler o livro dela. Ai, que bom! Mas olha, Larissa, eu acho que assim, eu fico muito feliz de te receber aqui, de poder divulgar, porque eu acho que é importante, né? A gente dar esse apoio e a gente estimular as pessoas a buscarem esse sonho, porque não precisa ser também uma excelente, né, escritora, enfim, para você pode começar a colocar essas memórias da sua vida no papel e de repente se transformar num livro, né? Eu queria saber só, antes de encerrar e retomar aí o convite, futuro, o que você tem aí de projeto? Tem novos livros aí que estão pipocando aí na cabeça, como se diz? Como é que vai ser? Olha, tem algumas coisas. Eu até tenho trabalhado em organizar alguns contos que eu escrevi nesses 2 últimos anos e que estavam meio espalhados, aquela coisa, você escreve uma coisa ali, outra ali, e estou fazendo um trabalho de reunir. E eu tenho um projeto de romance que eu tenho trabalhado e de alguns meses para cá eu comecei a trabalhar nele de uma forma um pouco mais organizada mesmo e disciplinada. Mas estou deixando tudo isso caminhar de um jeito bem tranquilo e também levando sempre em conta isso que eu falei para você, que é o que eu me preocupo sempre quando eu vou escrever. Que é, primeiro, que esse movimento ele seja divertido, que eu consiga encontrar nele ali também, mais do que tudo, uma forma de aprendizado e de colocar a minha escrita sempre em movimento. Então, estou partindo desse movimento. E tem várias coisas, inclusive em relação à Casa do Posto, uma coisa que eu vejo que eu procurei agregar algumas outras formas também de divulgação. Então, além do livro, no dia 9, eu vou lançar um podcast que bacana. Com o mesmo nome. O livro ele tem mais de 20 contos, então para o podcast nós selecionamos 8 histórias e elas se transformaram em
episódios de um audiodrama. Então, as histórias elas foram dramatizadas, são versões dramatizadas das histórias que vão estar disponíveis nos principais tocadores de streaming. Então, é também uma forma das pessoas entrarem, mergulharem nesse universo, e que eu gosto muito de podcasts e estou com o apoio de uma empresa da Altia Podcasts, aqui de Cuiabá, e eles estão me auxiliando e me auxiliaram nesse processo para fazer nascer, além do livro, um podcast também. Olha, que bacana, gente. Bom, então para a gente encerrar, vamos repetir aí o lançamento oficial, o horário, a data, o local. Quem quiser pode ir, é gratuito o evento? Pode ficar à vontade. Sim, o evento é gratuito, é aberto ao público, então está aqui, a Casa do Posto, é o livro que eu estou lançando, o livro de contos. No dia 9 é o lançamento no Teatro Zumira Canavarros. Então, todos convidados a prestigiar, comparecer. E eu vou ficar muito feliz, com certeza, de ver não só amigos, parentes e, enfim, pessoas que eu já conheço, mas também de ver lá pessoas que eu ainda não conheço e que, de repente, viram a nossa conversa aqui, se interessaram pelo trabalho. E ele está disponível pelo site da editora, mas eu vou deixar aqui, eu tenho um site que é o laricampus.com, é o site, laricampus.com, e também no Instagram, @laricampus10, então 10 numeral. Quem quiser pode me procurar dessas formas, e lá tem todas as informações sobre como adquirir, pode adquirir comigo também, tá tudo nesses canais. Gente, uma dica para presente do Dia dos Pais. Quero ver um pai não interessar por esses contos. Não é? Com certeza. É verdade? Então é. Inclusive, esse livro é dedicado ao meu avô. Ah, que legal. Porque ele faleceu no período em que eu estava escrevendo, quando eu tinha começado a escrever. E o livro é dedicado a ele, que era uma pessoa também que gostava de uma boa história, gostava de contar e de ouvir boas histórias. Então, o livro, inclusive, é dedicado a ele. Tá joia. Muito obrigada. Parabéns. Muito sucesso para você. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e espero ver mais mulheres aqui também, falando dos seus livros, mais mulheres escrevendo. E quem sabe eu volto em breve para falar de outro livro também. Já fica o convite. Obrigada, Larissa. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, a gente conversou com a Larissa Campos, jornalista, comunicadora, escritora, que está lançando aí, repetindo, marca aí na agenda, dia 9 de agosto, 19 horas, no Teatro Zumira Canavarros, o livro A Casa do Posto, com o lançamento do podcast também. Então fica essa dica, procure a Larissa lá no Instagram, laricampus10, com o numeral, ou no site dela, laricampus.com.br, né? .com. Só .com, laricampus.com, e faça isso, dê um presente literário para o seu pai. Eu tenho certeza que ele vai gostar, hein? Mais uma coisa, curta e compartilhe. Vamos divulgar isso aqui. Obrigada pela audiência, até a próxima.